Queria compartilhar um texto com vocês, está lá em Salmos capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Você está aí com a sua palavra, você pode acompanhar comigo. Salmo capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 11, 3 e 4. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Isso é Salmo 11, 3. Versículo 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Então, queridos, primeiro eu queria retomar com vocês o entendimento do que é ser justo. No último culto, no domingo passado, nós ministramos aqui sobre os justos como aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que são justificados pela fé através da graça de Deus manifestada no sacrifício de Cristo na cruz. Então, justo é aquele que tem uma aliança com Deus, e uma aliança de sangue, uma aliança para a eternidade. Esses são os justos dos quais o Salmo capítulo 1 ele cita, ele fala e se referencia. Então a palavra fala o seguinte: existe uma pergunta aqui em Salmo capítulo 11, versículo 3. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? O que pode fazer aquele que tem uma aliança com Deus, uma aliança para a eternidade? A resposta está no versículo 4. A palavra fala que o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono no céu. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Amém, queridos? Vamos orar e entregar esse tempo de ministração da palavra diante de Deus. Pai, nessa noite nós queremos ser ministrados pela sua palavra, nós queremos ser ensinados, nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha ministrar, Deus, através da minha vida, Deus, como o Senhor ministrou, Deus, nessa tarde, Deus, nesses últimos dias, como o Senhor tem trazido essa palavra ao meu coração, ao meu espírito, que o Senhor venha me dar sabedoria e graça, Deus, para transmitir a cada um que está ouvindo, Deus, nesse momento ao vivo ou posteriormente, Deus, no nosso canal do YouTube, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar os nossos corações, Deus, abre as comportas dos céus, derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra fala a seguinte pergunta: o que farão os justos quando os fundamentos estão destruídos? O Senhor está no alto sublime trono e Ele observa o que os homens fazem. Ele examina as ações do homem. Então eu queria convidar para você ler comigo Salmo capítulo 82. Salmo capítulo 82, nós lemos aqui Salmo capítulo 11, nós vamos ler agora Salmo capítulo 82. Salmo capítulo 82, queridos, versículo 1 diz assim: é Deus quem preside a Assembleia Divina. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ou no meio dos poderosos, ou no meio dos juízes, Ele é o juiz. No meio dos poderosos, no meio dos juízes, o Senhor é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Ou seja, agir com injustiça. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Atos de justiça. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Todos os fundamentos da terra estão abalados quando existem atos de injustiça, quando a justiça é deixada de lado. Eu disse, vocês são deuses ou poderosos ou juízes, aqui com a palavra para os poderosos, para as autoridades seculares. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então aqui a palavra está falando em Salmo capítulo 82, um salmo que ele traz, em que Deus traz uma palavra de julgamento, uma palavra de juízo sobre os poderosos, sobre as autoridades que, em vez de usarem das suas posições para trazerem justiça na terra, ou seja, para cuidar dos necessitados, para dar alimento aos que passam necessidade, aos que passam fome, ao contrário, eles usam das suas posições para trazer injustiça. E o que o Senhor faz diante disso? O que o Senhor faz
quando a sociedade, por exemplo, essa é a nossa realidade, o mundo em que a justiça impera, o mundo em que a injustiça reina, o que faz o Senhor diante disso? A palavra fala em Salmo capítulo 75, versículo 2, tu dizes, o Senhor diz, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. O Senhor diz, eu determinarei o tempo em que julgarei com justiça. Quando a terra treme, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as colunas ou os fundamentos. Nós lemos em 3 salmos em que os fundamentos estão abalados, os fundamentos estão destruídos. E a pergunta é, o que faz o justo quando os fundamentos estão destruídos? A resposta é essa, o Senhor, aquele que está assentado no alto e sublime trono, ele olha para a terra, ele olha para a sociedade, para o homem e traz juízo sobre o homem e vai restaurar e vai trazer de novo firmeza aos fundamentos. Queridos, eu creio que esses dias são dias que o Senhor está restaurando os fundamentos do homem. Deus está restaurando os fundamentos da igreja. Deus está fazendo de novo que o caminho da igreja seja um caminho reto. Deus está endireitando o caminho da igreja. Deus está restaurando os fundamentos que foram perdidos. Deus está trazendo de volta ao caminho, trazendo correção, retidão, endireitando o caminho, nos aprumando. E nós, como corpo de Cristo, como igreja, como os filhos, nós precisamos nos alinhar a esse processo. Nós precisamos nos alinhar a esse restabelecimento, a esse reestruturamento, a essa restauração dos fundamentos que o Senhor está trazendo, os fundamentos que a igreja deixou. A igreja perdeu, deixou-se perder em meio a essa sociedade, em meio a esse mundo e perdeu os fundamentos. E Deus nesses dias está nos trazendo de volta à origem, Deus está nos trazendo de volta ao caminho reto, Deus está endireitando o nosso caminho, nos trazendo de volta ao propósito. Deus está restaurando fundamentos. Por exemplo, o fundamento do jejum. Eu ainda estou em jejum, ainda não entreguei o meu jejum. Hoje foi um dia de jejum nacional em que as pessoas, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles entregaram esse dia como um jejum ao Senhor. Um jejum ao Senhor, um jejum nacional em que as pessoas clamaram pela nossa situação, por essa situação de enfermidade, de crise na saúde social e econômica que nós estamos vivendo. Nós estamos num dia de jejum. É um fundamento do cristianismo, é um fundamento da igreja que a igreja não pode abandonar, que a igreja não pode deixar para trás. Mas hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre esse fundamento que é o jejum e como ele se conecta com a justiça que Deus espera de nós, o firme fundamento que é a justiça. Por isso eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, no versículo 3, o profeta diz assim, na verdade, Deus usa o profeta para trazer um alerta para o povo de Israel e pergunta, no versículo 3, Isaías 58, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Ou seja, o povo perguntando para Deus, por que nós estamos jejuando e vocês não estão observando que a gente está jejuando, Deus? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. No dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ou seja, no dia do jejum, vocês se preocupam simplesmente com as coisas de vocês, com os seus negócios e exploram os seus empregados. Ou seja, agem com injustiça. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, isso diz o Senhor, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O que o Senhor está falando aqui? Olha, no versículo 4 especificamente, vocês acham que vocês vão jejuar e enquanto jejuam, em apenas um único dia, praticam atos de injustiça, vocês acham que vão ser ouvidos? Essa pergunta está lá em Isaías capítulo 58, versículo 4.
Era a exortação de Deus através do profeta Isaías ao povo de Israel. Um povo que, enquanto jejuava, se entregava à injustiça, à exploração dos fracos, à exploração dos oprimidos. Não é esse o jejum que Deus quer de nós. Deus quer sim restaurar a prática do jejum em meio à igreja, em meio ao corpo de Cristo, mas feito da maneira certa. E qual é o jejum que o Senhor escolhe? Isaías 58, versículo 6. O jejum que desejo, ou o jejum que escolhi, segundo a versão revista atualizada, o jejum que escolhi não é este. Na verdade é uma pergunta. O jejum que escolhi não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo castigo. Presta atenção, versículo 7, Isaías 58. Deus está nos ensinando o verdadeiro jejum que Ele escolheu. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra de Deus, nesse dia que nós estamos em jejum, o Senhor nos ensina o verdadeiro jejum. Ele quer estabelecer de novo esse fundamento tão importante no cristianismo para a igreja, para o corpo de Cristo, que é o jejum. Mas o jejum que está intimamente ligado à prática da justiça. A prática da justiça, o jejum ligado à prática da justiça, que é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. E qual que é a promessa quando nós nos posicionamos, quando nós nos alinhamos a esse verdadeiro jejum? Versículo 8. Aí sim, a sua luz, a luz de quem? De nós que jejuamos da maneira certa. A sua luz irromperá como alvorada, prontamente surgirá a sua cura. Prontamente surgirá a sua cura. Se nos posicionarmos, a nossa luz irromperá sobre a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua justiça irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então, à nossa frente vai quem? A nossa justiça. Na retaguarda, a glória do Senhor. Na nossa frente, a nossa justiça. Na retaguarda, a glória do Senhor. Então, queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre vocês, sobre justiça, sobre o jejum, mas de maneira intimamente ligado à prática da justiça. Não tem como você separar a prática e o fundamento do jejum da prática e do fundamento da justiça, porque é exatamente isso que Deus confronta o povo de Israel em Isaías capítulo 58. Olha, vocês estão em apenas um único dia. Está lá, versículo 5, capítulo 58 de Isaías. Em apenas um único dia vocês se humilham, quando na verdade o que eu entendo é que Deus está falando, olha, vocês têm que se humilhar, não é apenas hoje que vocês estão jejuando, mas ter uma vida de humilhação, de quebrantamento, de reconhecimento que o Senhor é Deus, é Ele que é Deus soberano, como eu disse no início, é Ele que está sentado em um alto sublime trono, é Ele quem governa, e junto com isso, junto com esse dia de humilhação, esse dia de quebrantamento, que é algo que deve ser contínuo, na verdade, não se limitar em apenas um único dia, vocês devem praticar atos de justiça. E de maneira muito clara aqui, o profeta, na verdade, Deus, ele conecta a prática do verdadeiro jejum, do jejum escolhido pelo Senhor, a atos de justiça, em especial, de maneira muito clara, no versículo 7 de Isaías 58, cuidando dos pobres e dos necessitados. Esse é o verdadeiro jejum que Deus escolheu e que nós devemos praticar. Queridos, eu não estou aqui criticando a prática do jejum. Quando você fica algumas horas, um período do dia, ou 24 horas, ou 48 horas, ou um tempo específico sem comer, para você se quebrantar diante de Deus, para você se humilhar diante de Deus, para você se fortalecer mais espiritualmente, queridos, eu não estou questionando essa prática, inclusive porque hoje eu jejuei, na verdade ainda estou em jejum.
Eu não estou criticando, eu não estou desmerecendo isso, mas nós devemos fazer da maneira certa. Os fundamentos não podem ser abalados, os fundamentos eles não podem ser destruídos. A igreja precisa novamente se voltar aos fundamentos, mas os fundamentos executados e feitos e realizados da maneira e do modo certo. E nós, para vivermos de maneira que é a correta, da maneira reta, firmados sobre os firmes fundamentos que o Senhor nos deixou, nós devemos nos voltar para a palavra e sermos ensinados por Ele. E nos voltarmos aos firmes fundamentos que Ele deixou para nós, porque o Senhor, como está falando lá em Salmo capítulo 75, o Senhor está afirmando novamente as colunas desse mundo, o Senhor está restaurando os fundamentos desse mundo. O justo nesse tempo, ele vai ser amparado, porque ele tem uma aliança com o Senhor não abandona aqueles que têm aliança com Ele. Se você tem uma aliança com Cristo, se você tem uma aliança para a eternidade com o Senhor, uma aliança de sangue, através do sacrifício de Cristo na cruz, a palavra fala que a sua justiça vai à sua frente e atrás de você vai a glória do Senhor que vai te amparar. Queridos, essa palavra de Deus para nós nessa noite. Eu, de forma alguma, como eu disse, eu quero desvalorizar o ato de jejuar, o ato de ficar sem comer, dedicar-se mais à oração, se abster dos prazeres da carne, das vontades da carne, ou até das necessidades da carne, porque comer, queridos, não é apenas um prazer, não é apenas um desejo, comer é uma necessidade. Comer é uma necessidade, então quando você jejua, você está deixando de lado uma necessidade sua que é comer. Eu não estou criticando essa prática, porque como eu disse, eu estou em jejum hoje. É algo que eu faço de maneira frequente, não para me gloriar, mas para trazer esse entendimento para vocês. Por exemplo, Jesus ele jejuou antes de começar o seu ministério durante 40 dias no deserto. Jesus jejuou. Outro exemplo, o próprio Sermão da Montanha, ele nos ensina sobre jejum. O próprio Cristo no Sermão da Montanha, ele nos ensina sobre jejum. E nós vemos aqui ainda Jesus falando em Mateus capítulo 17, Jesus ele ensina os discípulos o seguinte: olha, essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração, isso é a palavra do Senhor. Então o jejum tem sim sua importância. Esdras, antes de fazer uma viagem, antes de fazer sua viagem, ele se entrega em jejum e oração e Deus abençoa a viagem dele, porque ele entregou-se ao Senhor, ele confiou na soberania do Senhor. Então, queridos, Jesus jejuou, Esdras jejuou, Jesus ensina sobre jejum no Sermão da Montanha. Em Mateus 17 ele fala que castas de demônios, algumas delas só saem com jejum e oração. Então o jejum, queridos, deixar para você, não quero desvalorizar o jejum, mas ao contrário, estou colocando o jejum como firme fundamento da palavra do Senhor que o Senhor nos ensina. O jejum é um fundamento no qual nós devemos nos apoiar e nos estabelecer. Existe, como eu falei, em Isaías 58, nos textos de Salmos que nós lemos, Salmo 11, Salmo 75, Salmo 82, é necessário que nós nos voltemos para a justiça que há no Senhor. O Senhor espera de nós, da humanidade, que nós nos voltemos a Ele em jejum, sim, em jejum, em quebrantamento, mas, aliado a isso, práticas e atos de justiça, deixando a injustiça de lado e nos voltando, nos endireitando a Ele. Porque o Senhor nesses dias, como eu disse, Ele está restaurando os fundamentos. O Senhor está restaurando os fundamentos da igreja. O Senhor está restaurando os fundamentos da igreja. A igreja precisa se alinhar a isso. Isaías capítulo 40, versículo 4 e 5. Diz o Senhor, Isaías 40, 4 e 5. Todos os vales serão levantados. Querido, o que é um vale? É algo que está abaixo. O vale vai ser levantado. Os montes e as colinas que estão em cima vão ser o quê? Aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Ou seja, o Senhor está tirando aquilo que está abaixo e elevando acima. Aquilo que está alto, trazendo para baixo. Para trazer o entendimento que nós precisamos nos endireitar, sermos retos diante do Senhor. Existe um prumo no Senhor, que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos endireitar, nem nos acharmos demais, nem nos acharmos desamparados pelo Senhor. Sim, humildes, porque o Senhor fala que o Senhor ele exalta os humildes. Ao contrário, ele derruba os orgulhosos, os arrogantes. Então, existe um fundamento perfeito no Senhor. Existe o fundamento perfeito no Senhor de justiça e de jejum da maneira correta. E o Senhor está nos nivelando nesses dias.
O Senhor está nos nivelando nesses dias. A palavra fala, Isaías 40, tudo está sendo nivelado pelo Senhor. O Senhor está corrigindo o curso da humanidade, o Senhor está corrigindo o curso da igreja nesses dias. Nós precisamos entender isso. Isaías capítulo 40, ele fala sobre isso quando ele fala que os vales serão levantados, os montes e as colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. Ele fala no versículo 5 o seguinte: a glória do Senhor será revelada. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor que fala. Essa palavra está cumprida em Lucas capítulo 3. Na verdade, em quase todos os evangelhos, a palavra fala que um homem chamado João Batista, ele começa a pregar e ele começa a endireitar o caminho para o Senhor. Um homem chamado João Batista começou a pregar. E o que ele começou a pregar? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra fala que esse homem começou a pregar essa mensagem e fala: olha, endireitai-vos o caminho para o Senhor. Endireitai-vos o caminho para o Senhor. Se você ler lá em Lucas capítulo 3, no início do capítulo 3 de Lucas, é exatamente o que nós lemos em Isaías 40. O Senhor está trazendo de novo a humanidade para o nível correto. O Senhor está endireitando a igreja. O Senhor está restaurando fundamentos. E essa palavra, ela se cumpre no Cristo. Então, para onde nós devemos nos voltar para nós nos alinharmos com o Senhor? No Cristo. Porque eu estou aqui falando com você muito sobre justiça, muito sobre ser justo. E, na verdade, no domingo passado nós ministramos sobre ser justo. Justo é aquele que é justificado pela fé. E pela fé em quem? Em Cristo. O justo, ele é aquele que é tornado justo. Nós, homens pecadores, somos feitos justos pela fé, ou justificados pela fé. Querido, se você não entende até hoje, você vai entender agora. Ser justificado é você pegar alguém que não era justo e fazer com que ele seja justo. E como você faz isso? Quando você tem essa experiência de antes não ser justo e passa a ser justo, ou seja, justificado, quando você recebe a Cristo, quando você declara a sua fé, quando você expõe a sua fé com seu coração, com seu espírito em Cristo, você recebe o amor de Deus que é manifestado na graça de Cristo, que é revelado no sacrifício da cruz. Você recebe o amor de Deus manifestado na graça de Cristo, revelado no sacrifício de Jesus na cruz. E aí quando você crê nisso e quando você recebe isso, você se torna justo, porque Ele pagou todos os seus pecados. Você recebe a graça, você recebe esse sacrifício. Os seus pecados estão perdoados, existe propiciação pelos seus pecados. A partir disso você se torna justo. Então, queridos, justiça, conforme Isaías 40, os evangelhos nos ensinam. Romanos capítulo 5 fala de justificação pela fé no sangue de Cristo. Tudo está em Cristo Jesus. Precisamos nesses dias nos voltarmos para o firme fundamento que é aquele que veio e que é a palavra encarnada. Foi a palavra encarnada e deixou a palavra escrita para que nós nos voltemos a Ele e nos fundamentemos novamente naquele que é a consumação de todas as coisas, de onde todas as coisas começaram e para onde todas as coisas vão. Queridos, nós precisamos entender que nós somos justificados nele, mas nós precisamos buscar a justiça. A palavra fala no Sermão da Montanha, Mateus 5:6. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos ou serão saciados. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Ou seja, você vai atrás da justiça. A palavra fala em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas a palavra diz, buscai, pois, a sua justiça. Nós precisamos ter fome, ter sede da justiça, nós precisamos buscar a justiça. Aonde? Não em nós mesmos. Nós buscamos a justiça não em nós mesmos, nós buscamos a justiça em Deus. Buscamos a justiça, na verdade, no próprio Cristo, mas nós precisamos buscá-la. Nós precisamos ir atrás de sermos transformados pelo Senhor. Como eu disse, o Senhor nos ensina, olha, buscai a salvação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas nós buscamos a salvação em Deus. Nós temos a responsabilidade de buscar.
a salvação, mas ela é encontrada, na verdade, a santificação. Nós temos a responsabilidade de buscar a santificação, mas a santificação em Deus, porque é Ele que nos santifica. Da mesma forma, a justiça. Nós temos a responsabilidade de buscarmos a justiça, temos sede e fome de justiça, pois seremos saciados, mas saciados nele. Então, nesses dias, nós precisamos, sim, nos entregarmos em dias de jejum, dias que nós vamos nos abster dos nossos prazeres, mas inclusive de coisas que são nossas necessidades, como a comida, como a bebida, como coisas prazerosas dessa terra e desse mundo. Sim, nos humilhando, nos dedicando ao Senhor, mas em atos de justiça. Precisamos buscar a justiça que há no Senhor. Mas como você vai exercer a justiça? Existe um modo para fazer isso. Você não vai exercer a justiça como o Senhor fala, como Cristo fala no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 1 a versículo 4, ele diz, olha, não exerçam a justiça de vocês na frente das pessoas para serem elogiados, buscando a recompensa da glória. Não exerçam a justiça de vocês na frente das pessoas para que você seja elogiado, para que você tenha uma recompensa. Ao contrário, quando você for ajudar os pobres, ou seja, novamente uma conexão em Mateus 6, de 1 a 4, uma conexão entre a justiça e a ajuda aos necessitados. Mas ele fala a maneira certa que você tem que fazer. Na verdade, você não pode fazer. Na verdade, você não deve exercer a justiça, ou seja, dar esmolas, ajudar os pobres, aqueles que precisam, na frente das pessoas para ter deles um elogio, batendo palma, como se isso fosse a sua recompensa. Porque a palavra fala, olha, o que você der com uma mão, esconda a outra, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. A recompensa que vem do Senhor é muito maior, queridos, do que o elogio das pessoas. A recompensa que vem do Senhor é muito maior do que o elogio das pessoas. Então, nesses dias, se foque em buscar a justiça que há no Senhor. Não é somente sobre fazer. Você não vai simplesmente praticar atos de justiça porque você está ouvindo que você tem que fazer isso. Não, na verdade, não é só simplesmente sobre fazer e fazer algo para aparecer, mas simplesmente você manifestar aquilo que você é. Você vai manifestar aquilo que você é, porque nós entendemos que o Senhor nos justifica. Se o Senhor nos justifica pela fé em Cristo, nós somos justos. E quando nós praticamos atos de justiça, nós estamos simplesmente manifestando aquilo que nós somos justos. Quem é justo pratica atos de justiça. Sim, ele peca, mas se ele se quebranta diante do Senhor, através do jejum, por exemplo, mas ele se quebranta diante do Senhor em confissão e arrependimento e é perdoado pelo Senhor. E novamente ele é conectado com Deus, porque o que se não separa do Senhor é somente o pecado. Então quando você peca, você se arrepende, você se reconecta com Deus através de Cristo, que Deus os reconcilia o mundo com Ele mesmo através de Cristo. E você que é justo, então, como justo, quando você pratica um ato de justiça, você está simplesmente manifestando aquilo que você é. Ou seja, de dentro para fora. Deus primeiro te transforma como justo, Ele justifica como justo, de maneira interna no seu espírito, e você começa a manifestar aquilo que você é. A palavra fala em Tiago, olha, a sua fé tem que ser comprovada pelas suas obras. Mostra-me a sua fé pelas suas obras. O que ele está falando? Aquele que tem fé, ele vai fazer obras. Ele não tem simplesmente que fazer obras para mostrar a sua fé. Não, ele depois ele faz. O Sermão da Montanha tem essa característica, porque o Sermão da Montanha, ele está sempre, toda hora ele está falando, olha, você que jejua, não fique parecendo que está com fome para ser elogiado. Você que dá esmolas, não faça na frente das pessoas para ser elogiado. Você que ora, não faça isso em público para ser elogiado, mas faça isso em secreto, porque o que você faz em secreto é, na verdade, o que você é. E a sua atitude de orar, de jejuar, de dar esmolas, de cuidar dos necessitados, de praticar a justiça, simplesmente manifesta aquilo que você é. Justificado pelo Senhor. Justo. A palavra fala na criação, em Gênesis, que as árvores deram frutos, as árvores frutíferas elas deram frutos conforme a sua espécie. Deram frutos conforme a sua espécie. Em João 15 fala que nós somos ramos e ramos que têm que dar frutos. Mas nós vamos dar frutos segundo a nossa espécie. Frutos segundo a sua espécie. E o texto ainda nos fala, um texto do Novo Testamento nos fala, olha, nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Nós temos sim que dar frutos. Romanos 15, nós somos ramos.
mas a árvore só dá fruto conforme a sua espécie. Não adianta você querer se esforçar demais para praticar esmolas, para praticar atos de justiça, se isso não vier de dentro de você. Se isso for simplesmente para você ser elogiado pelas pessoas, a palavra fala em 1 Coríntios 13, aquilo que é feito sem a motivação do amor, na verdade, é inútil. Quer ver um ato de justiça gigante? Por exemplo, imagine você hoje pegando tudo que você tem, pega tudo que você tem, vende tudo e dá para os pobres. Conforme a palavra, nós entendemos aqui em Salmos, capítulo 1, 75, 82, Isaías, capítulo 58, Mateus, capítulo 6, nós entendemos que isso seria, na verdade, um ato de justiça. Você vender tudo que você tem e dar para os pobres, um ato de justiça. Mas a palavra fala, você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 13, se você fizer isso, se você praticar um ato de justiça, vender tudo que você tem e dar aos pobres, aos necessitados, se não fizer por amor, você será inútil. Você será inútil. Então, queridos, na verdade, nesses dias o que o Senhor quer é tratar com os nossos fundamentos, tratar com o nosso interior, para que você frutifique justiça. Mas antes disso, é necessário que você seja justo, porque a árvore dá o fruto segundo a sua espécie. Um fruto chamado justiça. Um fruto chamado justiça. É isso que o Senhor está trazendo nesses dias. O Senhor está restaurando os fundamentos da igreja, o Senhor está restaurando os fundamentos da sociedade, da humanidade. Um dos fundamentos que existe no Senhor e na sua palavra são atos de justiça. Que fará o justo quando os fundamentos estão destruídos? Queridos, nesses dias o Senhor está se levantando para restaurar os fundamentos desse mundo. E um dos fundamentos é a prática do jejum, mas o jejum que ele escolheu. O jejum manifestado pelos justos que são justificados por ele e por isso manifestam atos de justiça. Nessa noite eu te convido a se entregar ao Senhor. Seja justificado por Ele, seja justificado pelo sangue da cruz. A palavra fala, acompanhe comigo, Salmo 11:7. Salmos 11:7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O seu rosto está voltado para os retos. Você pode achar, mas isso é o Antigo Testamento. Queridos, eu citei vários textos aqui para vocês do Novo Testamento e vou citar mais um. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro 3, 12. Olha a conexão que existe nesse texto de 1 Pedro 3,12 e no texto de Salmos 11,7 que nós lemos, que fala que o Senhor é justo e ama a justiça, os seus olhos estão voltados para os retos. Antigo Testamento, vamos lá. Novo Testamento, Nova Aliança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Salmo 11,7 diz que o seu rosto está voltado para os retos. Em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Praticamente a mesma coisa. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam a maldade. O rosto do Senhor é contra aqueles que praticam a maldade. Queridos, isso não é Antigo Testamento, isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. O Senhor, o nosso Deus, ele não muda. O que o Senhor espera de nós, da humanidade, está afirmado no firme fundamento que é Ele, que é manifestado através do jejum, que é manifestado através da justiça. A justiça nele, que nesses dias nós nos alinhemos a isso, nós nos quebrantemos a Ele para que sejamos justificados pela fé que existe nele, perdoados por Ele. Em nome de Jesus, nesses dias você escolha ser confrontado pelo Senhor, que você escolha ser endireitado pelo Senhor. Se você tem vivido um nível de se achar de menos, de se achar desamparado pelo Senhor, nesses dias o Senhor te traz para o nível. Se você tem se achado demais, o Senhor também te traz para o nível, porque nesses dias o Senhor está endireitando todas as coisas. Nesse momento eu queria convidar você a orar comigo. Ore comigo por essa palavra, que você seja
de verdade transformado pelo Senhor. A árvore ela dá fruto conforme a sua espécie. Qual árvore você tem sido nesses dias? Qual árvore você é? Você é justificado pela fé? Você é justo ou não? Você é justo ou não? Você já se entregou ao Senhor e foi justificado por Ele ou não? Você vai dar frutos conforme a sua espécie. E nesses dias o Senhor nos clama. O Senhor clama para que os justos se manifestem. Que os justos deem frutos, um fruto chamado justiça. Pai, nessa noite nós nos entregamos ao Senhor, nós nos dedicamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor, Deus, venha nos transformar, Deus, para que o Senhor venha nesses dias, Deus, nos alinhar, Deus, nos endireitar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, venha nos atrair para o Senhor, Pai. A Tua palavra, na Tua palavra existe um questionamento, uma pergunta, Deus, em Salmo capítulo 11, Pai, versículo 3. O que será do justo quando os fundamentos estão destruídos? Mas no versículo 4 fala, Deus, que o Senhor está sentado num alto sublime trono, examinando as atitudes dos homens, dos filhos dos homens, Pai. E nesses dias, Deus, como fala lá em Salmo 75, o Senhor está trazendo, Deus, o mundo, a humanidade, Deus, o Senhor está trazendo de novo, Deus, as colunas firmes, Deus, o Senhor está corrigindo os fundamentos, Pai. O Senhor está trazendo de volta a humanidade para o Senhor, Deus, para o centro, Deus, que é o Evangelho, Pai. Que nesses dias a gente se conecte a Ti, Deus, e sejamos, Deus, praticantes da justiça, Deus, manifestando aquilo que nós somos, Pai, justos, justificados pelo Senhor, Deus, que os nossos atos nesses dias, Deus, mostrem, Deus, e manifestem aquilo que nós somos, Pai, um fruto chamado justiça, Pai. É isso que o Senhor pede de nós nesses dias, Deus. Entregamos ao Senhor, Deus, esse tempo, Pai, em nome de Jesus.